Olá, gente, bem-vindos ao nosso podcast Conversas Inspiradoras, sempre procurando falar com pessoas que façam despertar algumas conexões na sua cabeça, que você possa dali tirar inspirações para o seu próprio desenvolvimento e, claro, compartilhar ideias com as pessoas é fundamental e por isso as conversas são tão importantes. Já falo para vocês, sigam a gente, vão nos nossos links, conheçam nossos livros na Amazon, porque quem lê, quem aprende, quem se desenvolve, vai mais longe. Nunca se esqueçam disso, que é uma coisa muito importante. Nós estamos aqui hoje com o Vitor Macedo. O Vitor Macedo é uma pessoa da área de tecnologia, então tecnologia é uma coisa que nós não escapamos, estamos vivendo tecnologia a todo tempo. Eu sou do tempo que a gente não tinha telefone celular, que a gente conversava com as pessoas, no máximo da tecnologia depois foi o bip, que a gente recebia uma mensagem em 4 linhas, assim. E aí acho que todo mundo que vai vivendo no tempo presente vai se apropriando de tecnologia, vai entrando nisso. O Vitor tem uma formação e uma experiência de 25 anos dentro dessa área de desenvolvimento de transformações digitais. E nós vamos bater um papo hoje sobre mentalidade digital, transformação digital. E acho que talvez para a gente começar, Vitor, para a turma te conhecer, vamos começar com uma curiosidade, né? Uns 2 meses atrás você participou de um evento que você fez que foi o Legendários, né? Você gosta de esporte, você gosta desse negócio. Como é que foi essa experiência de você sair do mundo digital e viver o mundo analógico no meio do mato? Vamos começar por aí, Vitor? Vamos, claro. Primeiro, obrigado do convite, é um privilégio estar sentado aqui, é muito legal poder participar de tudo isso que vocês vêm fazendo aqui na Bridge, é espetacular. E realmente o Legendários foi um evento muito interessante. Eu fui convidado por um amigo, sem nenhuma informação assim, de olha, vamos subir uma montanha e vai ser no Pantanal, 72 horas sem celular, sem nada, sem comunicação, e-mail, sem comunicação, sem o digital, né? Exato, a recomendação era avisa a família, avisa a esposa que você vai estar incomunicável, e essa é a regra do jogo. E aí foi bem legal, a gente fez, é um evento extremo, mas muito legal e transformador. Então, quem quiser conhecer Legendários, vale a pena, é uma coisa bem interessante. Tem vida além do digital, né? Mas se a gente entrar por esse assunto, que é o assunto de transformação digital, bom, você está 25 anos falando ou vivendo programação, elementos digitais, essa história toda. Como é que as pessoas reagem ao digital, né? Tenta dar uma linha do tempo pra gente, desde lá de trás, quando você começou até agora. Mudou alguma coisa na cabeça das pessoas, nessa coisa da adoção do digital, da experiência com tecnologia, software, programas, essa história toda? É legal, porque eu peguei muitas mudanças, eu estava já trabalhando na época do ano 2000, então eu tive o tal do bug do milênio, eu estava num CPD de uma multinacional alemã, vendo acontecer as coisas no real, e a preocupação do pessoal em poder manter do 99 virar 00 e o 00 ser menor que 99, então isso geraria um problema grande para todos os sistemas. E desde essa época, o que assim, eu consigo fazer um paralelo em que tudo que está acontecendo é que a mudança é sempre uma coisa difícil, assim, ou de certa forma exige que as pessoas tenham comportamentos ou estejam abertas à mudança, né? a querer, a ver as coisas, a incertezas, a lidar com coisas diferentes. E isso não mudou nos últimos 25 anos, aí na minha experiência sempre é normal encontrar parte das pessoas muito resistente à mudança, mas também o que eu venho vendo é que nos últimos tempos tem muita gente disponível, disposta a fazer diferente, a entender o cenário diferente, e acho que isso é uma coisa que vem melhorando. O mundo está mais acelerado, né? E nesse mundo acelerado acho que não tem jeito, a gente tem que estar aberto à inovação, à mudança né? E é legal a gente falar disso, porque olha que bacana, né? A gente sempre fala isso. A Bridge é a ponte entre o avanço da tecnologia e as emoções das pessoas, os sentimentos das pessoas, os comportamentos, né? Você fala 25 anos de resistências a respeito dessas inovações, e a gente vai cada vez mais acelerando tecnologia e tendo que aprender a usá-las, a vivenciar a sua vida com elas, né? Hoje todo mundo fala de um WhatsApp que tem muito pouco tempo, a gente fala de e-mail, que é um negócio também que tem muito pouco tempo também.
E a gente está ali dentro dessa história. E vão surgindo aí inteligência artificial, comunicações, essa história toda, e a todo momento nós estamos tendo que nos adaptar. Então acho que esse gerenciamento que é interessante, né? Falando de você mesmo, né? Porque daí acho que você é a nossa conversa inspiradora, né? Como é que foi dentro da sua cabeça, por exemplo, você ir abraçando essa coisa da tecnologia no cotidiano? Porque eu creio que a transformação ela não é só para os outros, mas para a gente também. Então, de alguma forma, você foi acrescentando coisas, vivendo coisas. Como é que foi você ir entrando em tecnologia? Até para você ajudar a gente a pensar como é que a gente entra, né? Eu vejo esse processo de transformação digital como uma ferramenta para você buscar excelência, né? Excelência no dicionário é algo muito superior, de qualidade superior, né? E acho que isso é muito legal e de certa forma isso tem que ajudar as pessoas a viverem melhor. O Richard Branson tem uma frase eu acho muito legal que ele fala que os negócios servem ou deveriam servir para enriquecer e melhorar a vida das pessoas, senão eles não valem a pena. Então, eu tenho essa mesma filosofia para mentalidade digital ou transformação digital, quando você quer incluir alguma coisa nova, que tem que fazer diferença, tem que ser bom, tem que te ajudar a viver melhor. Se não te ajudar a viver melhor, nada como um bom e velho papel e caneta, ou nada como o meu bom e velho burrinho que me leva lá onde você quiser e tá tudo certo. Para quem está disposto a isso, né? É uma convivência, talvez, né, do jeito que você está falando. Tem coisas que a tecnologia pode estar me ajudando, e tem coisas que talvez eu não estar com a tecnologia também sejam interessantes, que nem a gente começou falando do Legendários, né? A gente fazer um esporte, a gente fazer alguma coisa que nos dá a nossa natureza humana volta para as coisas mais básicas, mais primárias, da gente cuidar do nosso emocional, das nossas habilidades, né? Do nosso aprendizado para outras coisas, até contemplar a natureza, que também acho que faz parte disso aí. E em paralelo, eu gostei muito dessa perspectiva que você coloca quando você fala assim, não, tem que me ajudar. Então a tecnologia é para ajudar as pessoas. Claro, ninguém duvida, por exemplo, de um Maps, de um Waze que você usa e todo mundo usa. Te tira de uma enrascada. E ajudou a vida de todo mundo. Então isso é fácil de entender. Quando vai para sistemas dentro de empresas, todo mundo se enrosca, né? Tem que preencher o dado aqui, tem que preencher o dado ali, tem que pôr no CRM, tem que botar no BI, tem que analisar informações. Nesse universo, é um universo que a gente vê um pouco mais de dificuldade, das pessoas sofrendo. Será que a gente no futuro, né, na sua visão, você acha que no futuro as pessoas vão abraçar isso com mais tranquilidade? Vai ser mais fácil da gente viver com a tecnologia? Eu não sei, eu tenho como percepção, assim, inclusive nos projetos que eu venho fazendo nos últimos tempos, assim, durante todos esses anos, eu sempre tento trazer conceitos que são simples, que são analógicos para um resultado digital. Eu quero dizer com isso, então eu tenho um cliente grande, com quase 4.000 funcionários, nós implementamos um projeto lá, com uma base simples. Você sabe que eu gosto de cachorro, eu tenho o Limão, e o Limão me deu uma inspiração, a gente discutiu uma ideia de que, imagina o seguinte, uma empresa desse tamanho gigante contém muito problema de como que as áreas conversam, ou de retrabalho no dia a dia, de surpresa, e as surpresas são matadoras, assim, você está indo por um caminho bom e a surpresa acontece, tira todo mundo do dia a dia. E esse projeto é interessante porque, assim, é uma ideia offline que deu um resultado digital. A gente pensou o seguinte, imagina o que um cachorro faz quando ele está na frente de um portão, né? Ele late quando passa alguma coisa estranha. Então, é uma ideia simples, mas a gente implementou isso digitalmente. Então, tem monitores na empresa inteira, mais de 60 monitores hoje, que ficam o tempo todo vendo se passa alguma informação errada em diversos sistemas diferentes e com isso te avisam. Você chega às 5 horas da manhã, está no teu e-mail, né? Não você chega às 5, mas você recebe o e-mail às 5 da manhã, ele está na tua caixa dizendo, olha, aconteceu tal e tal coisa, presta atenção nisso, veja aquilo, controla aquilo. Então, é um jeito de fazer um depara de um... Quando você fala monitores, são pessoas? São softwares de tecnologia. Software de tecnologia que estão monitorando o espaço. Não, só para entender, porque eu pensei em monitor, eu pensei que era alguém que estava lá olhando. Mas o conceito é esse, né? É como se fosse um cachorro na frente do portão monitorando alguma coisa que passa. Certo. A gente fez software, tem uma solução de software que fica o tempo todo monitorando o que acontece lá e te avisa antes, então você sabe antes. Com isso, acabou a surpresa, ou diminuiu muito, as surpresas diminuíram muito.
e o estresse abaixa. E quando o estresse abaixa, as pessoas têm mais tempo para desempenhar melhor, para buscar excelência, para trazerem coisas mais de resultado melhor, né? Acho que estamos falando então o seguinte, por exemplo, a tecnologia pode te ajudar a viver melhor. Esse é o resumo da história que você está falando, né? Se a gente abraça a tecnologia, a gente está falando assim, isso pode facilitar a minha vida? Como se eu fizesse essa pergunta, né? A gente podia dizer que mentalidade digital é um pouco disso? A pessoa olhar e falar assim, eu posso rapidamente fazer minha vida ser mais fácil com alguma coisa de tecnologia, mesmo que ela não saiba o que é. Pensar sobre isso é mentalidade digital? Eu acho que o tempo todo você tentar fazer uma coisa diferente, né? Todo mundo se relaciona, você nunca está sozinho, então você tem clientes, você tem parceiros, você tem fornecedores, você tem, enfim, amigos, e tudo isso depende de uma certa energia, uma certa interação. Você poder tirar proveito de coisas que facilitam a vida, acho que faz todo sentido, ainda mais hoje, né? Eu estou até perguntando porque das organizações que a Bridge atende, né, que são várias, é super legal porque isso vai dando muita experiência, muita bagagem para a gente. Nós vamos vendo que mentalidade digital virou uma competência. Então todo mundo fala de mentalidade digital. Não, tem que ter mentalidade digital, tem que ter mentalidade digital, mas ninguém sabe explicar muito bem o que é isso. Por isso que eu estou tentando traduzir, né? Então, assim, olhar para as coisas e ver que você pode fazer mais fácil usando qualquer tipo de tecnologia seria um aspecto da mentalidade digital. Eu estou certo nesse caminho? Me parece que sim. Eu acho que é um bom caminho a gente imaginar que você poder tirar proveito de tudo isso que vem sendo feito nas últimas décadas é muito legal, né? Eu tô pensando nessa coisa de inteligência artificial que está bombando aí, passando por todo mundo. Não, você tem que usar, se você não usar, você vai ficar fora, a inteligência artificial está dominando e tal. A minha pobre experiência com inteligência artificial, eu vejo que você faz perguntas para a inteligência artificial, você busca informações, mas se você não sabe fazer a pergunta, a inteligência artificial não vai te ajudar muito. Se você fizer a pergunta errada, também o conhecimento que vem para você é errado. Então, o uso da inteligência artificial tem um passo antes aí, que seria você pensar sobre como você vai usar a inteligência artificial para ajudar você. Sim. Porque senão você vai fazer uma pergunta para ela, vai te dar uma resposta que não é e você vai usar errado do outro lado. Talvez na mentalidade digital também a gente pudesse incluir isso, né? Saber fazer as perguntas certas, saber procurar as coisas que são obstáculos e enxergar esses obstáculos. Pode ser alguma coisa assim também? Sem dúvida. E acho que o fundamental nessa história é tentar identificar primeiro as perguntas certas. Esse faz toda a diferença. Porque você pode responder muitas coisas erradas e isso mais te atrapalha do que ajuda. Então focar no que faz diferença ou gastar tempo para entender o que realmente você quer resolver, né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial é espetacular para te dar conteúdo, mas a parte do contexto, que é onde você encaixa esse conteúdo ou como você encaixa esse conteúdo, a gente ainda precisa evoluir muito, e isso pessoas são espetaculares, porque as pessoas conseguem ter visão do todo, conseguem imaginar como as coisas conseguem conversar e como as coisas reagem uma com as outras, e isso ajuda a te dar um contexto em que a inteligência artificial te traz um conteúdo absurdo, né? Pô, super legal, Vitor, adorei essa história de contexto e você faz um comentário dizendo assim, o ser humano é capaz de ver o todo, ele que tem que enxergar. Puxa, como eu acho difícil as pessoas enxergarem o todo e verem o contexto, porque falta às vezes entender que se perceber o contexto ou ver o todo, que talvez esteja em mentalidade digital, né? Você precisa estudar, você precisa ver outras coisas, o seu olho não alcança ter uma inspiração se você também não está enxergando ou lendo o que está acontecendo ao seu redor. Então, antes da inteligência artificial te ajudar com conteúdo, né, tentando ajustar aí e contribuir com o que você falou, talvez eu precise melhorar a mim mesmo, a minha leitura do todo, a minha visão mais estratégica, a minha visão sobre o que está acontecendo, para que eu possa daí fazer as perguntas certas e aproveitar da inteligência. Porque se eu não estou vendo todo, eu estou vendo ele parcial, eu estou vendo ele equivocadamente, eu não vou conseguir fazer a pergunta correta. É mais ou menos por aí. Isso aí. E nessa história vem todo esse contexto de data-driven ou de dados, né, que a turma vem falando, e está muito todo mundo querendo saber, mas como eu uso esses dados melhores? Eu acho que esse é exatamente o ponto onde você consegue tirar vantagem das informações que sistemas ou que softwares de qualquer forma conseguem gerar para você, né? Você tem muita informação, mas você precisa um pouco de curadoria, né? De como colocar isso
a seu favor, né? Legal, porque daí vamos acrescentar, eu vou acrescentando coisa Por aqui na favor. mentalidade digital para a gente ir raciocinando sobre o assunto. Então, assim, a mentalidade digital deve incluir também uma capacidade de análise de dados, né? Não é só ter dados. A sua mentalidade digital tem que olhar para aquele volume de informações e saber ler aquilo e falar assim, olha, então seria melhor isso ou melhor aquilo. Então, o dado tem que te ajudar a fazer ou ter uma tomada de decisão, mas o comportamento analítico é fundamental. Você não pode ser um passageiro, você tem que ser o piloto na cabine. Então, para fazer um Sim, paralelo, sim. né? Uma brincadeira, uma alegoria aí, né? As pessoas elas estão muito querendo sentar como passageiros e deixam o avião voar da tecnologia ou da mentalidade digital. E se você não é o piloto, você não é pelo menos um tripulante ali, você não vai conseguir fazer análise. Vai vir um monte de dados para você. É igual cockpit de avião, né? É isso aí. Você olha e fala, há um monte de agora? instrumento, mas você fala assim, e para que serve tudo isso aqui? Se você não sabe ler, você não vai saber usar a inteligência artificial, não vai saber usar dados, não vai saber usar tecnologia. Acho que é por aí. E principalmente filtrar esse monte de coisa, porque tem muito ruído, né? Tem muito ruído no meio dessas informações. Então, acho que é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, de poder filtrar isso e tratar isso de uma forma que te ajude e te leve para o lugar certo, né? Que o pessoal fala muito de mentalidade digital, associa elementos da mentalidade digital com um negócio chamado agilidade, né? Então, assim, então você tem dados, você analisou, isso tem que te dar a capacidade de você rapidamente fazer coisas, tomar decisões e entender situações. Só que se você não sabe ler, a agilidade não vem, né? Se você lê errado, ao contrário, vai atrapalhar você ao longo do caminho. O piloto, em vez de puxar o trem de pouso para pousar, ele acelera o avião. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter para falar que a agilidade ela é dependente de uma análise na mentalidade digital, ela é dependente de enxergar um contexto, ela é dependente de você olhar e falar assim, eu vou aproveitar todas as informações para ajudar a melhorar o meu espaço aqui, né? E quando você fala do contexto de excelência, né? A palavra excelência, para a gente, ela remete a um conceito que é humano. A capacidade de você melhorar a si mesmo constantemente. Num objeto não tem excelência em si, um processo não tem excelência em si, a excelência é feita por humanos. É isso aí. Então a mentalidade digital é feita por humanos, a excelência é feita por humanos e a tecnologia vem para suportar a gente para fazer esse processo. E te permitir fazer esses ajustes de rota mais rápido. Acho que ela tem que te ajudar a trocar de caminho, testar mais, inovar mais, ganhar tempo com fazer esse tipo de coisa. Mas claro, você tem que estar olhando para frente, tem que estar olhando lá na frente e vendo o impacto de tudo isso, né? Acho que é bem por aí. Acho que isso... Será que isso muda? Vou fazer um paralelo também de uma alegoria para ver, né? Eu lembro que quando eu comecei a dirigir em São Paulo, né, trabalhar como consultor, tinha que andar por São Paulo, a gente tinha o guia. O guia era um negócio gigante que você tinha que ler o guia. Eu lembro disso. A rua A, na letra B, no negócio... Nossa, gente, era... Difícil, Difícil. Então, às vezes eu parava num lugar para sentar, para ficar olhando o guia para achar onde eu ia. Então tinha uma dificuldade ali, um esforço braçal sobre aquele assunto de achar para onde eu vou e a melhor rua que eu vou virar. E se você virasse na rua errada, você tinha que parar de novo para ler o guia de novo, porque era uma complicação. Hoje, com essa história dos GPS, né, dos softwares de GPS, você só põe lá o negócio e ele vai te levar. Se você virou na rua errada, ele recalcula a rota e vai embora. Ele facilita um pouco a sua vida. E às vezes a pessoa cai numa roubada, né, porque o software botou numa rua, um lugar que é um pouco mais perigoso, não sei o quê. Eu acho que assim, a gente pode ter a tecnologia, mas ainda o humano precisa ponderar se ele quer ou não virar naquela rua, entendeu? Ele vai te dar o caminho tecnicamente traçado, mas você como ser humano precisa saber se aquilo vai ser útil para você ou não. Então, apenas para a gente entender que dentro da mentalidade digital ou no próprio uso de ferramentas, você pode estar experimentando alguma coisa e de repente ver que ela não faz sentido, ou ela fez sentido até um ponto, e de outro ponto para frente ela não faz mais sentido. E a gente tem que trocar essa tecnologia. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. Por exemplo, você tinha a versão 1, agora trocamos para a versão 2. Pronto, sofrimento. A gente estava usando o software da empresa tal, agora nós mudamos para a empresa outra e aí aquele sofrimento. Por que a gente sofre tanto dentro desse processo da gente trocar de tecnologia também? Você consegue ver isso acontecendo com a turma por aí?
Ah, sem dúvida. Mudança é sempre incerto, e isso gera no ser humano uma reação de, puxa, e agora, né? Fight or flight, quer dizer, né? Você nunca sabe o que é, né? Difícil lidar com isso. Tem uma frase que eu gosto do Tom Peters, ele fala assim, né? Você prefere... Eu fiquei pensando muito sobre essa frase, achei muito legal, queria dividir, que ela é assim, você prefere se hospedar num hotel em que os funcionários amam trabalhar lá, se dedicam de fato e gostam de estar lá, ou você prefere se hospedar num hotel em que tem uma política gerencial de, não, nossos clientes são prioridade? Ela parece simples, mas é profunda. Assim, na minha experiência, a maioria das pessoas com quem eu pergunto isso respondem, olha, eu sempre, claro, num hotel que as pessoas vão trabalhar, você vai contar com processos melhores, com pessoas mais dedicadas por definição, assim. Quando uma política externa ou gerencial vem por cima das pessoas, normalmente não dá certo, ou normalmente encontra muita resistência, né? Acho que esse é um caminho, tentar fazer com que as pessoas entendam o propósito de onde você está querendo ir com o teu negócio, com a tua família, enfim, com o que você estiver levando em frente, pode ajudar muito a diminuir essa aversão à mudança ou essa incerteza do futuro, né? Você amar o que você está... Não sei, eu penso nisso, achei legal essa... Eu gostei. A gente podia dizer o seguinte, que a gente nunca põe isso, eu nunca vi ninguém falar, né, de que mentalidade digital também tem que ter paixão sobre transformação, paixão sobre melhorar a jornada, paixão por aquilo que você está fazendo, né? Isso né, ajudar o seu propósito. Então, assim, a mentalidade digital em si como competência talvez não possa ser isolada, ela tem que ser integrada sem dúvida. a um desejo, a um foco, a alguma coisa que você quer. Porque é legal, hein? Não tinha pensado que mentalidade digital podia ter esse negócio da paixão com o propósito. Acho que é bem diferente. Eu acho que só funciona assim, quer dizer, senão você faz aquele pique no lugar, né? Você faz e no fim o impacto, o resultado é muito pequeno, ou não é sustentável, né? Ou você não faz isso virar parte da rotina das pessoas pro bem, para melhorar, né? Para excelência. É como se eu explicasse para a pessoa, quando eu vou, sei lá, trazer um software novo, vou botar um sistema novo, falar assim, olha, por que isso afeta o nosso propósito? Por que isso faz sentido para o nosso propósito? Porque se você entender isso, você vai abraçar essa causa e vai entender que isso vai te ajudar. Sem dúvida. Ela não é um obstáculo para você. Claro que todos nós, para aprender, temos um esforço e não é simples, porque qualquer coisa que você vai fazer que é nova, não é isso? Voltando lá na história do Legendários, né? Falando, eu não sabia nada. A hora que você chega lá, imagina o sofrimento que é, se fazer 72 horas caminhando, dormindo mal, comendo mal, tomando água difícil, entendeu? Tudo meio complicado. Então, as pessoas, às vezes, elas passam pelas coisas, elas queriam que tudo fosse confortável. Mas me parece que a mentalidade digital, essa paixão pelo propósito, essa mudança de jornada, é meio que ficar feliz com o desconforto. É como você fala assim, o desconforto ele vai ser bom para mim, eu tenho que ficar feliz com ele nesse começo e daqui a pouco, a hora que eu abraçar essa causa, a coisa vai acontecer. Acho que é bem por aí. É bem estar disposto a encarar o que você não está acostumado a sair da zona de conforto, né? Até um pouco clichê, mas de fato é estar aberto para fazer diferente, para ser melhor, para atender melhor, para servir melhor. Acho que essa mentalidade, na minha opinião, pede um pouco de serviço. Você está sempre a serviço de um bem maior, de fazer melhor para o seu cliente ou para o seu fornecedor ou para, enfim, para onde você está. Mesmo, né? E pessoalmente, claro, com bons hábitos, com boas rotinas, disciplina e tudo mais que você, com os grupos que vocês fazem com maestria na Bridge, é espetacular, né? Porque é engraçado isso, né? Eu estava conversando ontem sobre mudanças com um grupo que aconteceu um M&A, né, um Merger and Acquisition da empresa, e o pessoal está sofrendo com essa transformação, porque era da empresa A, virou para a empresa B, e aí um comprou, outro vendeu, quem comprou, quem vendeu, então é sempre esse sofrimento. Eu sempre falo assim, o emocional vem à frente da mudança, sempre vem no teu córtex frontal, vai vir elementos de memória que vão afetar o seu emocional. Quando você propõe uma coisa que a pessoa não está acostumada, né? Então ela saiu do analógico e vai cair no digital, ou saiu do digital e vai cair no analógico, que nem no Legendários, o desconforto é parte do processo. E aprender a viver esse desconforto e saber que ele dura um pouco de tempo até que você se adapte, que a coisa funcione bem,
também talvez seja parte do digital, né? Da mentalidade digital. A mentalidade digital tem que ser o seguinte: a gente vai viver pequenos desconfortos até que a gente solucione problemas e que acelere a nossa vida e que facilite as coisas que a gente vai fazer. Por aí. Como se eu tivesse adotado, vamos falar assim, o GPS, ou o Waze, ou o Google Maps, ou seja lá qual software que o cara use, ele pena um pouco para aprender no começo de como é que usa, como é que bota o endereço, o negócio, e depois ele vai se habituando com aquilo e aquele desconforto vai desaparecendo e depois o cara não vive mais sem, entendeu? Que também eu acho que é um problema, né? Exato. Você não pode não viver mais sem, você tem que aprender também a viver no analógico caso seja necessário para essas coisas aí. Não dá para você delegar também todo o conhecimento para alguma coisa que você não tem domínio ou que não te melhora como pessoa, né? Acho que o fundamento é você sempre tentar ser uma pessoa melhor, né? Acho que se a gente conseguir conciliar tudo isso com todas essas inovações, com essas mudanças, com os desafios do novo, acho que a gente está num caminho, me parece um caminho bom, né? Legal, estamos falando do digital ser também fonte de crescimento do indivíduo, também ser uma coisa que faz com que a pessoa melhore a própria vida, se sinta melhor, seja mais feliz, né? Legal esse conceito ser associado a uma condição humana e não só a uma condição tecnológica. Durante muito tempo se separou isso, né? Tecnologia do indivíduo, agora nós estamos falando que o indivíduo e a tecnologia estão um pouco mais juntos dentro desse processo. Vitor, fala uma coisa para mim assim, quando a gente fala de inspiração, né? O que é que te inspira? Não sei, eu fico pensando nessa história de estar a serviço, né? De você contribuir, de trazer coisas positivas. Então, eu tento na minha vida, eu acho que tudo também é um equilíbrio, eu tento na minha vida pessoal contribuir com a minha família, fazer minha esposa mais feliz, meu cachorro mais feliz, fazer meus clientes mais felizes, meus fornecedores mais felizes, quer dizer, felizes no sentido de estando no caminho certo, todo mundo, a gente está olhando para o mesmo lugar e indo para o mesmo lugar. Acho que isso para mim é o que me inspira, é ver que a gente está olhando para o mesmo ponto lá na frente e indo juntos. Acho que legal. Bom, estamos conversando aqui com o Vitor, vocês viram que não é só tecnologia, nós estamos falando de tecnologia e mentalidade digital a serviço de pessoas. É uma conversa inspiradora, algo para que todo mundo pare para refletir e pense o quanto que a gente pode nos adaptar a situações novas, a partir do nosso próprio crescimento. E eu gostei dessa história da gente falar da associação com um propósito, com algo maior, porque isso faz toda a diferença para quem quer viver uma transformação digital, uma mentalidade digital. E essa é a nossa conversa inspiradora. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado, Vitor. Um prazer estar aqui com você. Obrigado, Celção. Foi um prazer.